Fala pessoal, Robson na área e hoje o conteúdo está começando sem trilha e normalmente quando isso acontece nós temos duas circunstâncias rolando aqui no canal. A primeira é que talvez eu vá trollar vocês aqui, fazer um teatrinho e pá, rolo a trilha, né? E na segunda circunstância é porque talvez o assunto seja mais delicado, mais sério e aí eu prefiro fazer o vídeo sem trilha. E para a infelicidade da nação, hoje é a segunda opção, tá? E eu quero falar sobre algo que aconteceu na última semana ao qual eu gravo esse vídeo, que foi o assassinato de uma pessoa lá nos Estados Unidos, mais precisamente no dia 10 de setembro, que foi um crime chocante que aconteceu, mas que tomou a repercussão muito fora fora dos Estados Unidos, mas principalmente no Brasil, por causa da declaração de um vídeo gravado por uma pessoa pública no Brasil, tá certo? E eu quero discutir com você sobre isso. O que que significa, o que que a gente pode entender do que aconteceu nesta publicação posterior à morte do ativista norte-americano, tá bom? Mas antes da gente continuar esse vídeo, tu já sabe o que tem que fazer, que é curtir o conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar este vídeo aí com os teus familiares, com os teus amigos, teus colegas de trabalho, com o teu doguinho, tu não vai esquecer dele também, afinal de contas ele é o ser que mais preza pela tua vida e de todos que estão à volta dele, tá certo? Então, não te esquece dele. E principalmente assim, ó, hype o vídeo aqui, tá? Hype o vídeo porque isso ajuda demais o conteúdo aqui do canal. Gente, olha só, vamos para o assunto, vamos para o que interessa, afinal de contas a gente tem que abordar sobre essa questão. Eu vou trazer para a tela os personagens que participaram disso que eu vou falar agora, que é Eduardo Bueno, jornalista brasileiro, que está na esquerda, e o ativista político da extrema-direita, o Charlie Kirk, que eu vou ser bem sério para vocês, gente. Eu não conhecia, não sabia da existência dele, ao contrário do Eduardo Bueno, conhecido como Peninha, que eu já conhecia de longa data. Pois então, gente, assim, ó, o ponto é que após a morte de Charlie Kirk, que, como eu falei, eu não sabia quem ele era, eu fui atrás para tentar entender um pouquinho de quem se tratava. E descobri que era um ativista político, que era apoiador do atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e que defende e tem posicionamentos de direita, extrema direita, enfim. E que o o Charlie Kirk ele estava numa aparição pública lá falando. Eu confesso que eu não fui muito atrás do que de fato era o, a, a situação a qual ele estava e, enfim, sendo bem sincero, passei a conhecê-lo agora após a sua morte. Enquanto este cidadão, Eduardo Bueno, eu o conheço. Ele é escritor, jornalista formado, e ele tem vários livros publicados, é responsável por ter trazido vários livros a conhecimento do público brasileiro e tem vários serviços prestados como jornalista e se autoproclama historiador, coisa que ele não é. Eduardo Bueno gravou um vídeo dizendo sobre a nota de falecimento de Charlie Kirk, nota 10, e comemorou a morte de Charlie Kirk. E aí é que vem a grande questão. A gente deve ficar feliz com a morte de alguém? A gente deve achar legal que uma pessoa morra? Sabe? E aí, antes que alguém venha querer me associar a um lado político, eu já vou dizer pra ti, ó, fecha o vídeo que não é isso que tu vai ver aqui. Pode fechar o vídeo. Se tu tá esperando ou me associando a um lado político, esquece. Isso não vai acontecer porque eu estou falando aqui sobre a vida.
E foi justamente o que Eduardo Bueno, o Peninha, pisoteou em cima. Sabe, há alguns anos atrás, eu fiz uma publicação nas redes sociais quando Fidel Castro morreu. Fidel Castro, ex-presidente cubano, e que foi líder da Revolução Cubana, que derrubou Fulgêncio Batista e instaurou o governo Castro em Cuba. E quando Fidel Castro morreu, muitas pessoas acharam legal Fidel Castro morrer. E aonde, naquele período, eu fiz uma publicação no meu Facebook falando que as pessoas devem ser julgadas em vida e que no momento que elas partem deste plano para o outro, ou seja, morrem, a gente tem que respeitar a alma que partiu, mas principalmente respeitar os familiares que esta pessoa deixou. Afinal de contas, citando naquele período Fidel Castro, eu lembrei que ele tinha uma esposa, que ele tinha filhos, que ele tinha irmãos, que ele tinha pessoas que gostavam dele, tá certo? E que, naquele instante, a gente deveria ser empático com as pessoas que estavam de luto. Se ele era herói, se ele era vilão, sabe? Que tudo isso tivesse sido julgado em vida, mas que depois de morto, que ele descansasse, tá certo? E aí é que vem a questão. Com Charlie Kirk, por que teria que ser diferente? Eu digo é a mesma coisa. Ele faleceu, foi ceifada a vida dele, e o que a gente cabe a nós aqui é se solidarizar com a esposa, com os filhos. E se ele era herói ou vilão, a gente pode até deixar pra história falar, pra. Enfim, as opiniões. Ninguém precisa ter uma opinião unânime sobre uma pessoa. Tu pode achar que ele era um bom político, que ele era um mau político, que ele era uma pessoa boa, uma pessoa ruim, sabe? Todo mundo, ninguém, não é porque morreu que virou santo, certo? Mas a gente tem que ter a empatia com os familiares. Afinal de contas, ele era um pai, ele era um marido. Da mesma forma como Fidel Castro também era um marido, era um pai. E nessa hora, no momento que Eduardo Bueno decide comemorar e achar que isso é legal, achar que é legal comemorar a morte de uma pessoa, desculpa, gente, eu não posso me calar, entendeu? E olha que assim, eu vou dizer bem franco pra vocês, o Eduardo Bueno, o Peninha, ele não é a primeira polêmica dele. Pra quem não lembra, no programa Extraordinários do Sport TV, lá em 2014, plena Copa do Mundo, ele fez um comentário xenofóbico ao Nordeste, se referindo àquela bosta que é o Nordeste. Ou seja, esta é uma das polêmicas de Eduardo Bueno, de 11 anos atrás, aonde ele literalmente jogou no lixo toda uma região brasileira para fazer valer a opinião dele, aquilo que ele pensava. Aí depois, um outro período, ele falou mal da Serra Gaúcha. Ele usou um termo pejorativo também, dizendo coisas nada legais sobre a Serra Gaúcha. Então não é a primeira vez que Eduardo Bueno faz coisas como essa, só que dessa vez, Peninha, tu te superou, cara. Tu te superou. E aí tu sempre usou a questão, que tem que ver que eu tava falando isso naquele contexto. Que contexto, meu? Me desculpa, Peninha. Vamos falar a real. Aí tu fala do personagem, o Peninha. Não tem personagem. Não existe personagem nisso, cara. O que tu fez foi desprezível. Foi, sabe, o tudo que... Tudo assim, ó. Como é que eu vou falar pra vocês? Fala-se tanto no termo discurso de ódio, sabe, realmente
No teu vídeo de retratação no Instagram que eu vi, eu vi que tu falou que não foi um discurso de ódio, e sim uma comemoração. Uma comemoração que tu estava alegre. Cara, tu ficar alegre porque uma pessoa morreu. Olha, alguém pode até dizer assim, ó. Ah, mas como tu falou, o mundo está melhor sem o Charlie Kirk. Quem vai julgar isso? Quem vai julgar isso não é tu. Não é tu que tem que dizer. Não é tu que tem que achar. E da mesma forma como tu acha que o mundo está melhor sem o Charlie Kirk, e tu disse que o mundo é melhor contigo, eu posso achar que o mundo é pior contigo aqui. Só que ao contrário de ti, eu não desejo tua morte. Eu não quero que tu morra. Eu não quero. Agora, o que eu quero sim é que tu pense muito o que tu falou. Eu quero que tu pense muito o que tu falou, porque eu quero saber se tu ia gostar que alguém comemorasse a morte da tua filha nos Estados Unidos, por exemplo. Tu ia achar legal? Tu ia achar legal que alguém comemorasse a morte da tua filha, da tua esposa? Eu tenho certeza que não, Peninha. Eu tenho certeza que não. Então, por isso, eu me solidarizo com os familiares das pessoas que morrem, independente de serem públicas ou desconhecidas, porque um ser humano que comemora a morte de um ser humano, ele não é mais ser humano. Então, se alguém esperava um posicionamento político aqui sobre isto, eu digo que perdeu seu tempo, porque eu estou falando de alma, estou falando de empatia, que é tudo o que faltou para o seu Eduardo Bueno, que é jornalista e longe de ser um historiador, porque para ser historiador tem que ter diploma, coisa que ele não tem. Ele não tem diploma de história para se ficar se chamando de historiador. Então, ó, isto aí, ó, infelizmente vai de fato entrar para a história. O dia que um jornalista achou maravilhoso que um ser humano morreu só porque pensava diferente dele. Eu não acho isso legal. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês pensam sobre isso? Eu espero que ninguém discorde. Mas, como a gente vive numa democracia, sinto-se à vontade. Mas já aviso vocês que não vai ser legal, não. Mas, claro que tu pode deixar aqui a tua opinião. Eu não vou censurar ninguém de escrever o que pensa, tá? Deixa aí embaixo o que tu pensa, tá certo? Se gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo aí pra chegar em mais pessoas. E tamo junto, pessoal. Tamo junto aí, ó. Se quiser fazer uma contribuição, pode deixar os pila Live Pix aí. Mas sempre lembrando aquele dinheiro que não for te fazer falta, tá bom? Forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.